O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Com a reforma da Previdência em 2019, as regras de transição surgiram para não penalizar os segurados que estavam próximos de se aposentar. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a advogada previdenciária Natália Torres. Bom dia, Natália. Olá, Carla. Bom dia. Meus cumprimentos a você e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Então, Natália, explica um pouquinho para o nosso ouvinte quais foram as mudanças que nós vimos até aqui com a reforma da Previdência e o que deve mudar agora em 2023. Certo. É de fato muito importante, né, a gente estar falando sobre as novas regras para se aposentar, porque é necessário que o segurado da Previdência Social ele se planeje, né, e entenda quando ele vai atingir os requisitos para poder requerer sua aposentadoria no INSS. Após a entrada em vigor da reforma da Previdência, né, a partir de 13 de novembro de 2019, aqueles que não cumpriram os requisitos para se aposentar antes da reforma, eles passam a se enquadrar nas chamadas regras de transição, né? E algumas dessas regras de transição, elas se modificam a cada ano. E quais são essas mudanças? O que o trabalhador deve ficar atento a partir de janeiro de 2023? A primeira regra de transição que sofre alteração em 2023 é a de transição por pontos. Essa regra, ela aplica o somatório do tempo de contribuição com a idade, certo? E para se encaixar nessa regra, o homem deve ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição e somando o tempo de contribuição com a idade, ele deverá atingir 100 pontos. Já a mulher, ela deverá ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição, de forma que, somados com a idade, ela atinja 90 pontos. A segunda regra, que também sofre alteração, é a da idade progressiva. Nessa regra, a idade ela aumenta em 6 meses a cada ano. Nesse caso, o homem ele vai precisar ter contribuído para o INSS por 35 anos e a mulher por 30 anos, sendo a idade mínima em 2003 de 63 anos para o homem e de 58 anos para a mulher. A terceira regra, que também sofreu alteração para 2023, é a da transição para a aposentadoria por idade. Após a reforma da Previdência, para o homem se aposentar por idade, continuou sendo necessário a idade mínima de 65 anos, com no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Já a mulher, ela teve o requisito de idade elevado. Desde 2020, o requisito da idade tem aumentado 6 meses por ano até atingir 62 anos de idade para a mulher. E é isso exatamente que acontece em 2023. Nesse caso, para se aposentar por idade em 2023, a mulher precisará ter completado 62 anos de idade e ter contribuído por no mínimo 15 anos. Certo? E as demais regras de transição, elas não sofrem alteração em 2023. Elas são a do pedágio de 50% e a do pedágio de 100%, que permanece da mesma forma desde que entrou em vigor a reforma da Previdência. E, Natália, o segurado que pretende se aposentar agora em 2023, qual o local que ele deve procurar para tirar dúvidas? Qual profissional? Como se adaptar a esse momento agora com essas novas regras? Veja, é sempre importante, antes da gente requerer a aposentadoria, a gente dar uma olhada em quais pendências a gente poderia ter. Eu sempre aconselho o segurado a dar uma olhadinha no seu extrato previdenciário, que pode ser acessado lá no portal Meu INSS, da plataforma Gov, e lá o segurado ele consegue extrair o seu extrato previdenciário e verificar as pendências, se existem ou não pendências no seu tempo de contribuição. E aí é necessário procurar um profissional especializado na área do direito previdenciário para que o segurado seja orientado, né, em relação à documentação necessária, em quais pendências devem ser observadas, né, antes de realizar o pedido. E aí o pedido pode ser feito pelo portal Meu INSS e também pelo canal de atendimento do 135. Pelo canal é por telefone e você pode agendar o seu requerimento de aposentadoria, seja ela por tempo de contribuição ou por idade. Muito obrigada pela sua entrevista, Natália. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês da Rádio Cidade e tenham um bom dia.
Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a advogada previdenciária Natália Torres, que falou sobre quais são as regras de transição que entram em vigor agora em 2023 e o que fazer caso você pretenda se aposentar neste próximo ano. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.